coisas fortes aqui. Eu acredito que existam potestades demoníacas responsáveis pelo Brasil. Eu acredito que existam potestades demoníacas responsáveis pelo norte do mundo. E eu acredito que existam potestades demoníacas responsáveis pelo sul do planeta. Jesus mesmo já disse: um reino dividido não subsiste. Se Satanás tiver um reino dividido, ele não vai subsistir. O que Jesus queria dizer é: Satanás tem um reino unido. Satanás tem um mínimo de hierarquia. Deve existir essas hierarquizações e nós não queremos saber. Tem igreja que faz estudo disso. Não, o demônio que domina o Brasil é tal. Não, não quero saber disso. Se ele se manifestar aqui, nós vamos expulsar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Resistir ao diabo e ele. Nós não temos que fazer apostila de demônio. Não. Demônio tal expulsa sim. Demônio tal. Para com isso. Mas no mínimo nós temos que saber. Que eu creio que quando eu falo da guerra do norte contra o sul, é que é uma guerra de domínios. Até príncipes malignos do norte do planeta e do sul do planeta estão se digladiando. E nesse sentido Daniel está falando sobre isso. E o anjo revelou. Preste atenção. Os economistas chegaram à conclusão que há 5 países do mundo que daqui a 30 anos terão o maior PIB. Os BRICS: Brasil, Rússia, Índia e China. E tirando a Rússia, todos esses estão no sul do planeta. Os homens do mundo econômico reconhecem: daqui a alguns anos, o sul do planeta poderá dominar o mundo. Você é cristão, nos economistas, mas não acredita na Bíblia, né? Que deve ter de ouvir e achar: meu pastor está muito pentecostal hoje. Meu pastor está muito místico. No economista a gente acredita, na Bíblia não. A Bíblia está dizendo: há uma guerra entre os príncipes do norte e do sul. Agora se segura, porque o próximo capítulo 12 diz, olha lá, capítulo 12, 1. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe, que protege o seu povo, também protege o povo de Deus. Sabe o que é Miguel? Deus está falando isso aqui? Cuidado, que tem igreja aí, uma ovelha minha colocou numa igreja que tinha troca do anjo da guarda. Você vê, gente, tem igreja que o pastor vai vestido de anjo, então o anjo da guarda está fraco, vamos trocar. Gente, isso não é de Deus, isso é diabólico. Estou falando isso porque nenhuma ovelha minha está sendo gravado. Não tem que orar: Arcanjo Miguel me proteja. Isso é oração diabólica. A gente não ora para o anjo. Deus está dizendo que é o Arcanjo Miguel que protege o povo. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. É o Arcanjo Miguel que vai para a batalha. A Bíblia está mostrando que os arcanjos vão para a batalha. Os querubins seguram a espada. Quando do jardim do Éden saiu a família, ficaram querubins protegendo a árvore da vida. A Bíblia fala que Satanás era um querubim ungido. Algumas pessoas interpretam que querubim é uma espécie de segurança. Ele só vai para o combate se for necessário. Fica com a arma na mão. Mas o arcanjo não. Tem combate, ele vai. O arcanjo Miguel combateu com o príncipe da Pérsia. Em Judas 9, o arcanjo Miguel combate com Satanás pelo corpo de Moisés. Então quem vai para a luta sempre é o arcanjo Miguel. Está entendendo o que eu quero dizer? Alguns dizem que os serafins são anjos responsáveis pela adoração. Em Isaías 6, Isaías vê Deus no sublime trono, morreu o rei Uzias, ele fala que serafins enchiam o templo. E anjo dá recado. Capítulo 12, verso 1 diz que após essa guerra entre o sul e o norte haverá tempos difíceis. Ou seja, meus irmãos, nós estamos vivendo esse momento. Se Daniel 8 fala do ataque às torres gêmeas, se Daniel 11 fala de uma guerra entre o sul e o norte, o sul está vencendo, agora aqui está falando que vai haver o último ataque do norte. Estamos nos tempos finais. Então, se nós queremos um avivamento no Brasil, nós temos que pedir a Deus: Deus, eu oro para que o Senhor nos revele as profecias e nos ensine e nos mostre o que está acontecendo. Eu tenho pregado aqui, eu creio que Deus tem escolhido o Brasil como escolheu os Estados Unidos. Mas quando nós analisamos a história, percebemos que os países escolhidos ficam menos tempo. Deus escolheu a Inglaterra para evangelizar o mundo. Eu acho que a Inglaterra deve ter tido uns 200 ou 300 anos para isso. Deus escolheu os Estados Unidos. Minha pergunta para você é: os Estados Unidos está tão poderoso quanto antes? Sim ou não? Alguns perguntam se esse é o fim do Império Americano. Eu sei que na próxima Olimpíada, em matéria de medalhas, a China já vai passar. Claro que a Olimpíada não demonstra o poderio bélico, cultural, econômico de um país, mas não deixa de ser um sinal. E se isso está acontecendo, eu creio que Deus tem escolhido o Brasil. Já falei aqui várias vezes. Porque nós somos a cara do mundo. Porque nós nos abraçamos. Porque o Brasil tem um reconhecimento econômico e político no mundo. O que o Chaves disse: depois de dezembro, Lula está desempregado. Ele está propondo que Lula lidere um bloco da América Latina. Você concorda com isso? Gostando ou não do presidente Lula, tem que reconhecer que ele é uma liderança ouvida no planeta. É
E eu creio que Deus estava nos dizendo isso quando um rei chamado Dom João VI veio para cá. Deus falou: olha, a única cidade e país do mundo que vai um rei morar vai ser Rio de Janeiro, Brasil. Não tem outra cidade no mundo em que um rei deixou seu país e foi morar na colônia, na pobreza. Quem sabe era só um ensaio, porque eu, Jesus, como rei da terra, quero entrar no Brasil. Amém, irmãos? Nós somos a geração para isso. A oração de Daniel foi uma oração de cumprimento de profecias. Deus, queremos avivamento no nosso país. Cumpra as profecias aqui. E elas estão se cumprindo. Lembra quando eu preguei aquele sermão, Cristo, a crise climática? Olha aí essa semana, mais um terremoto no Chile. Os terremotos são os passos de Jesus se aproximando. Mais um terremoto no Chile. Mas em último lugar, e para terminar, eu não sei se você percebeu, mas todo o nosso programa foi sobre santidade. Isso não foi aleatório. A oração de Esdras é uma oração para a santidade. Vamos para Esdras 9, verso 15. Esdras 9, vamos para Esdras 9. Esdras está antes de Neemias. Você encontrou Esdras 9? Olha aí. Esdras 9. Vamos relembrar. Nós dissemos que Neemias orou porque estava feliz. O povo construiu um muro, ele estava muito feliz. Ele tem gratidão. E os levitas que ali oraram estavam unidos com os sacerdotes e com os príncipes, o poder político. Acabamos de falar que Daniel ora para um cumprimento ou entendimento de profecias. Então, se nós queremos avivamento no Brasil, queremos que Deus nos explique o que está acontecendo. Em terceiro e último lugar, eu quero dizer que a oração de Esdras foi uma oração de arrependimento e santificação. Esdras 9,15. Encontrou na sua Bíblia? Diz assim a palavra de Deus, Esdras 9,15. Ó Senhor, Deus de Israel, Tu és justo, e até hoje nos deixaste sobreviver como um remanescente. Aqui estamos diante de Ti com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela, nenhum de nós pode permanecer na Tua presença. Por que Esdras está orando? Esdras teve que fazer uma viagem. Quem era Esdras? Era um sacerdote, um escriba. Ele teve que se ausentar do povo. E quando ele voltou, ele soube que os sacerdotes tinham se casado com mulheres cananeias. E a lei dizia que os israelitas não podiam se casar com mulheres de outros povos. A Bíblia fala que quando Esdras soube disso, ficou estatalado até a tarde. Vamos ser sinceros. Quantos já disseram, pastor, eu não me assusto mais com o pecado na igreja? Quem já falou essa frase? Pode levantar a mão aí. Eu já vi tudo. Gente, isso não é alguma coisa não, isso é coisa ruim. Isso é coisa ruim. Porque a gente vê tanto escândalo por aí, que a gente já perdeu o quê? Perdeu a sensibilidade. A Bíblia fala que quando Esdras soube que a turma ficou em pecado, ele sentou e ficou estatelado. Porque aquilo não é normal. O pecador está graçando tanto no mundo, graçando ali como exército, que nós não estamos nos assustando mais. Isso é péssimo, isso é terrível. Eu também já disse isso. Esdras consegue sentir. O que Esdras faz? Vai orar e pedir perdão. E esse perdão funcionou tanto que Deus não amaldiçoou o povo. Deus recebeu. O povo estava onde? Esdras reconstruiu o templo. E Deus continuou abençoando o povo. Por quê? Porque o povo se arrependeu. Em Esdras 15 nós estamos vendo essa oração. Esdras e o povo se arrependeu. Eu me lembro